Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na situação de um dos gigantes do Brasil, o Corinthians. O clube está vivendo um momento, olha, de contrastes absurdos. É uma fase em que cada vitória suada em campo parece que vem junto com uma nova crise explodindo nos bastidores. Bora entender como as coisas chegaram nesse ponto. E esse contraste é o coração da história toda. Dentro de campo, o time consegue resultados que dão um alívio, como essa vitória de 2-0 contra o Red Bull Bragantino. Só que aí fora de campo é um turbilhão, uma avalanche de notícia ruim que ameaça desestabilizar tudo, inclusive a perda de um jogador fundamental por causa de uma lesão que aconteceu de um jeito, assim, completamente bizarro. É uma verdadeira montanha-russa para o torcedor corintiano. Para a gente começar a entender essa instabilidade toda, o primeiro ponto é o elenco. A diretoria está se mexendo sem parar no mercado. É uma tentativa frenética de remodelar o time, com a temporada já rolando, o que acaba gerando esse fluxo constante e às vezes bem caótico de jogadores chegando e saindo. Um desses movimentos que trouxe um respiro, uma esperança, foi a chegada do volante Alan, que veio do Flamengo. Foi um pedido direto do técnico Dorival Júnior, que vê na versatilidade dele uma peça-chave para dar mais corpo, mais consistência para o meio-campo do time. Só que no Corinthians de hoje, parece que a alegria dura pouco, né? Quase ao mesmo tempo em que o Alan desembarcava, o clube foi bombardeado com uma notícia que forçou a saída de outra peça importante. É a ilustração perfeita daquela sensação de dar um passo para frente e logo em seguida um para trás. E a escala dessa movimentação é impressionante. Pensa só, tem a chegada do Alan, uma negociação super avançada com o marroquino Labiade, a saída do goleiro Donelli para os Emirados Árabes e, para completar, um pedido público do técnico por no mínimo mais 4 reforços. É basicamente um time inteiro sendo remontado no meio do furacão sob uma pressão gigantesca. E olha, além dessa bagunça no elenco, tem o outro problema que ficou ainda mais grave, o departamento médico. A coisa chegou num ponto tão crítico que já não parece mais azar. Parece uma praga mesmo, que está paralisando as ambições da equipe na temporada. E o golpe mais pesado veio de lá. A perda do venezuelano José Martínez com uma ruptura de ligamento no joelho que tira ele do resto da temporada. Uma baixa terrível para o time, taticamente falando. Mas a história por trás dessa lesão é o que choca de verdade. Porque veja bem, não foi uma lesão normal, daquelas que acontecem em treino ou em jogo oficial. As circunstâncias são tão inacreditáveis que acabaram gerando uma crise que ninguém nunca tinha visto antes dentro do clube. A lesão aconteceu numa pelada clandestina. É isso mesmo, um jogo amador sem autorização nenhuma, lá na Venezuela, depois que o jogador já tinha atrasado para voltar das férias. Um ato de irresponsabilidade que teve consequências, assim, devastadoras para ele e para o clube. A reação do Corinthians foi imediata e foi duríssima. O departamento jurídico entrou na jogada, analisou tudo e pouco tempo depois veio a bomba. Rescisão de contrato por justa causa. Um erro pessoal que virou uma crise institucional gigantesca para o clube resolver. E o Martínez não tá sozinho nessa. O departamento médico tá literalmente lotado. Jogadores essenciais como o artilheiro Yuri Alberto, o goleiro Hugo e até jovens promissores como Breno Bidon, tá todo mundo parado. Isso sobrecarrega a equipe médica e limita demais as opções do treinador. E o baque mais recente foi justamente a lesão na principal referência de gols do time, o Yuri Alberto. Ele vai ficar fora por pelo menos 2 meses por causa de uma lesão muscular, ou seja, perde toda a reta final do Campeonato Paulista. Um desfalque que dói, e muito. E como se não bastasse toda essa confusão com o elenco e as lesões, os bastidores do clube estão pegando fogo. A guerra política no Parque São Jorge virou um jogo tão ou mais pesado que qualquer clássico dentro de campo. E isso está minando as estruturas do Corinthians. Esse caos administrativo aparece em várias frentes. Tem investigação sobre gestões passadas, incluindo ex-presidentes, sendo reaberta, o Ministério Público está de olho nos gastos com cartões corporativos da presidência atual e, para fechar o pacote, um diretor registrou uma queixa formal sobre vazamento de informações sigilosas. A crise é geral. E o impacto disso é concreto, é real. O diretor das categorias de base, uma peça super importante para o futuro do clube, pediu demissão. O motivo? Divergências internas. Isso só mostra como a briga lá em cima está vazando e causando um dano operacional de verdade na estrutura do Corinthians. Então a gente chega no ponto principal. Com todo esse caos acontecendo fora das 4 linhas, como é que o time responde lá dentro? Dá para superar tanta coisa errada acontecendo ao mesmo tempo? Vamos voltar para o futebol para ver isso.
E os resultados em campo refletem bem essa gangorra. O time consegue uma vitória suada, um 1-0 sofrido contra o São Bernardo e garante a vaga nas quartas do Paulistão, o que foi um alívio. Mas, um pouco antes, tinha tomado uma derrota amarga no Clássico, também por 1-0, com direito a pênalti perdido. É uma montanha-russa de altos e baixos. Mas mesmo no meio dessa turbulência toda, aparecem os heróis. O goleiro Hugo Souza fez o que todo mundo descreveu como uma defesa monstruosa. Ele pegou um pênalti muito difícil contra o Bragantino. Aquele lance garantiu a vitória e deu um raro momento de alegria pura, de alívio para a torcida. Mas, como parece ser a regra no Corinthians atual, até uma notícia boa vem acompanhada de um problema. A classificação para as quartas de final acabou sendo ofuscada por uma decisão inédita da diretoria sobre os ingressos para o jogo no Canindé. Eles dividiram a carga com a torcida visitante, o que gerou uma revolta gigantesca entre os corintianos. E a gente termina com a pergunta que fica no ar, né? O Corinthians virou essa batalha diária entre o que acontece dentro e o que acontece fora de campo. A grande questão é, qual dessas duas forças vai ser mais forte no final? O talento dos jogadores ou o caos administrativo? O que vai definir o destino do clube nesta temporada? A resposta para isso, por enquanto, ainda está sendo escrita a cada jogo e a cada nova crise.